Olá, fala capitalista, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro RoxoCast 2.0. Eu sou Luiz Fernando Roxo, tenho 44 anos e estou muito feliz de recomeçar esse projeto que durou 2 anos. A gente ficou 2 anos parado reformulando e eu tenho hoje como convidado nada mais, nada menos do que ele que é repórter, jornalista, apresentador, empreendedor, palestrante, trabalhou na Globo por 15 anos, aí de 2004 até 2019, o super ultra Ivan Moré. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Poxa, que privilégio fazer parte dessa retomada de um projeto tão nobre. Que legal, cara. Olha, eu tive a grata satisfação de recentemente me conectar com o Luiz Fernando Roxo, um cara que eu já admirava nas redes sociais. Um cara que tem me agregado muito do ponto de vista de conhecimento em relação a novos assuntos, como, por exemplo, filosofia, conhecimentos para fazer com que a gente se desenvolva depois dos 40, né? Bate aquela certa idade, a gente começa a buscar maturidade. E eu me sinto honrado, Roxo, de fazer parte desse novo projeto seu, né? É um cara que tem, com o passar do tempo, desenvolvido a comunicação. E eu acho que esse canal que você montou, o RoxoCast, de aproximação com esse seu público, que é um público super cativo, né? Um público que segue, que te adora, que você tem um engajamento muito alto com essa galera. Então eu acho que esse podcast, hoje, o primeiro episódio, eu estando aqui contigo, é uma grande oportunidade dessa afinação de conteúdo que você tem com o seu público, né? Você pretende tratar do que aqui, Roxo? Quais são os temas que nós vamos debater? Assim comigo, qual que é o propósito desse podcast? Exatamente. Por mais que eu pessoalmente seja especialista e reconhecido na área de finanças hard, avançada, derivativos, o propósito, o objetivo desse podcast é a gente falar sobre liberdade, sobre riqueza, sobre a vida, sobre plenitude, e por isso que eu te chamei, porque também para mim foi uma grata surpresa a sua amizade, a sua maturidade, a sua coragem de ir se transformando, né? Durante a vida, um dos temas é a transformação. Então, por mais que o meu público cativo esteja acostumado a falar de finanças, de retorno, aqui a gente também vai falar de desenvolvimento, de plenitude, de evolução. Estou super feliz. Mais uma vez, seja muito bem-vindo você e você que é do público aí ao RoxoCast 2.0. Eu acho que é legal, Roxo, porque hoje a quantidade de produtos disponíveis no digital, nós sabemos que é muito grande. Agora, a qualidade é muito questionável. E quando você, um pensador, um provocador de ideias, sempre do ponto de vista de agregar conhecimento e valores e debater o que de fato tem valor numa sociedade em que as pessoas se preocupam muito mais em ter do que em ser, né? Eu acho que esse é um canal que você traz para o seu público muito amplo de debates, de ideias, principalmente vinculado à questão da finança, né? Das finanças derivam muitas coisas. Sem dúvida nenhuma. Então eu acho que, parabéns pelo seu projeto. Vamos com tudo, que você precisar de mim, estou à sua disposição e legal esse projeto. Já começa com o pé direito arrebentando. Com o pé direito arrebentando, e o objetivo é a provocação de um pensamento singular, da não repetição, do questionamento das convicções. Por que você acredita nisso? Por que você acredita naquilo? Então, de fato, não é um podcast comum e tradicional. A ideia é que ele seja questionador, provocador, e eu estou super feliz de fazer. Então, vamos começar aí o nosso bate-papo para o público te conhecer. Ivan Moré, esse é o teu sobrenome todo, é o teu nome todo, é Ivan Moré? Ivan César Moré Júnior, né? Eu pagava royalties pro meu velho. Ivan César Moré, eu sou o Júnior. Filho do Ivan Moré. Filho do Ivan Moré. Sempre fui filho do Ivan Moré. E olha, onde é que você nasceu? Que ano você nasceu? E como é que foi a sua infância? Eu sou de outubro de 1976, eu acabo de completar 45 anos e creio que sou de Presidente Venceslau, uma cidade que fica a 620 quilômetros da capital paulista, né? Uma cidade em que há 45 anos a distância cultural e educacional era muito grande da capital. Uhum. Então, os costumes do interior há 45 anos, se comparado com São Paulo, por exemplo,
Pô, eu fui comer McDonald's com 18 anos, eu me lembro. Eu fui conhecer São Paulo com 17, Escada rolante. Você lembra a primeira vez que você subiu numa escada rolante? Olha, escada rolante, porque em Presidente Prudente, que era a maior cidade que a gente tinha na região, eu me lembro que pequeno a gente já tem elevador, escada rolante, essas coisas assim. Mas eu me lembro do meu primeiro voo. A primeira vez que eu entrei... E aí você vai se espantar, talvez eu não tenha te contado. Não. A primeira vez que eu entrei no avião foi em 2003. Ô, louco. Eu tinha 27 anos. 27 anos. Detalhe, foi quando eu ganhei um prêmio de melhor reportagem do estado de São Paulo, um prêmio de uma empresa que existia, um prêmio bem conhecido, que ia acontecer em Sorocaba, né? Sempre tinha uma premiação na Câmara Municipal de Sorocaba, que tinha um patrocínio de uma empresa alemã. E o meu prêmio foi ir para a Alemanha e fazer um estágio de uma semana na Deutsche Welle, que é a TV estatal alemã. Eu entrei dentro de um avião, de um 737, não, um 777. E fui pela primeira vez viajar e eu não sabia. E o que me marcou, eu fiquei muito nervoso quando eu cheguei no aeroporto. Check-in, o que é o check-in? Né? Eu já trabalhava na TV Globo, sim, mas eu nunca tinha andado de avião. Então, pô, eu fui conhecer São Paulo com 17 anos, fui andar de avião com 27. As coisas aconteceram, porque eu vim de uma origem muito simples. Estudei num colégio público. Essa iria ser a minha próxima pergunta. Como é que foi sua origem? Pelo que você passou na sua infância? Olha, eu estudei a vida inteira do pré-primário, né, pré-escola, até o terceiro ano do ensino colegial na época, né? Hoje é o ensino médio, né? Até o terceiro ano do colegial na mesma escola, uma escola pública. E me lembro que não sabia o que fazer de vestibular. Meu pai falou assim, olha, independentemente do que você for fazer, você tem que fazer algo público, porque eu não tenho grana para pagar, não tem lance de escola particular. Para fazer algo público, eu preciso estudar um pouco, pai. Pelo menos fazer um cursinho, porque senão eu não vou conseguir passar nas faculdades, porque eu nunca estudei em colégio público, particular, né, privado. Então eu vou pagar te dou um prazo de 1 ano para você fazer um cursinho. Suado, gente. Dinheiro suado dele lá. Suado, juntado. E aí eu fui morar em Bauru, e aí passei em 2 universidades, na Unesp e na Universidade Estadual de Londrina. Aí fui cursar jornalismo. Mas a vocação já havia sido percebida muito cedo, porque eu já tinha começado um trabalho na rádio da cidade com 14 anos. Então, com 14 anos, eu já era um profissional da comunicação. Eu cometi o primeiro passo. E o curioso, Rocha, é que eu dei o primeiro passo para começar a trabalhar precocemente como uma válvula de escape do bullying. Loucura, né? Você sofria bullying? Muito, por conta de um déficit de crescimento físico. Você era baixinho? Eu era o Ivan Raquítico. Os caras apanhavam todo dia. Zoa demais, né? Meu? Só que é o seguinte, zoa hoje. Agora, zoa aquela época, na escola pública, o Velho Oeste, escola pública, cara, poxa, todos. Não, mas todos não, mas assim, quase. Dia sim, dia não, tinha briga na saída da escola. Sabe? É algo que até me assusta quando eu olho para o meu passado. Sim. E às vezes nem sempre era comigo, mas boa parte era comigo. Porque até 10 anos eu era bravo. Eu tinha o mesmo tamanho dos outros. Aí eu era respeitado. Sim. Só que dos 10 para frente, cara... A galera cresceu. Cresceu, e aí eu ia pro palco os caras e eu apanhei muito, né? Eu apanhei muito. E como uma válvula de escape para encontrar uma solução para me impor no segmento, eu deixei de frequentar, eu deixei de jogar bola, eu deixei de fazer tênis. Por quê? Porque eu perdia para os caras da minha idade. Eu comecei a ficar muito triste, muito... E a minha mãe me levou para fazer um tratamento hormonal para eu crescer. Com 14, eu tinha idade de 10, eu fiquei nos 10. Nossa, que doido. Pô, e aí... Por conta até da parte mental mesmo, né? Eu andava muito amargurado com a vida. Foi muito difícil a minha adolescência. E ela me sugeriu trabalhar na rádio. Eu falei, eu quero agora, vamos lá. E a facilidade é que tinha um tio meu que trabalhava. Ele falou, não, coloca para aprender. Abandonei o esporte e foquei no trabalho. Aí eu falei, aqui eu vou ser bom. E é normal que os pequenininhos tenham uma voz, né? Uma voz... bem postada, né? Tem um primo baixinho também, tem um vozeirão. E aí na rádio fica gigante. Né? Eu nem tinha vozeirão na época, mas eu comecei a aprender a impostar voz. Além de operar áudio, né? Que eu operava uma mesa com 8 canais e tudo mais, eu comecei a me interessar muito pela parte da comunicação mesmo, né? O microfone, a fala, o ritmo. Então, esse foi o primeiro passo e deu muito certo. Porque quando eu por conquista mesmo, 1 ano depois... consegui ter um espaço para eu ter um programa na rádio, as pessoas falam, pera um pouco, aquela criancinha aqui, o Ivan Raquítico, o Raquítico é o que está falando? Não pode ser. E eu recebia pedidos de música. E aí a minha imagem e a minha figura
conseguiu um status que eu tanto procurava por meio do trabalho. Ficou respeitado. Por meio do trabalho. É muito legal esse reconhecimento, né? E eu tenho uma ideia que está se transformando, inclusive, num livro que diz que problemas são oportunidades. E nesse caso, com certeza, né? O teu problema de bullying, o teu problema de insegurança, o teu problema de ser diminuído e de ser menosprezado, gerou, né, esse crescimento pós-traumático, aí, esse reforço, esse sobrecompensação que fez com que você se tornasse um comunicador. E eu acho que, desde muito cedo, submetido à pressão. Eu vou te gerar uma provocação agora que eu acho que faz total sentido. Manda ver. Não é só comigo, nem só com você. É com todas as pessoas que se submetem a compartilhar qualquer tipo de conhecimento publicamente. Você pode estar na presença, de repente, só de uma pessoa. Mas nós estamos aqui nessa sala com nós dois, estamos em 8 pessoas aqui nessa sala. Quando você olha para a câmera, você faz a abertura do seu primeiro programa, existe uma pressão mínima, mesmo que seja mínima. Nós estamos entre amigos, Sim. né? Se você errar, você faz de novo. Mas existe uma expectativa, inclusive sua, em relação a como vai ser esse primeiro podcast, quando você olha para a câmera e conta 3, 2, 1, valendo. Quando você conta 3, 2, 1, valendo, você fala assim, pô, aqui eu tenho que dar o meu melhor. E aí, quando você for parar para pensar e ouvir, né, esse primeiro episódio, a abertura que você fez, puta, eu acho que eu posso melhorar. Então, mas aquele momento em que você está na frente da câmera e vai, ou vai, ou vai. É um momento que você é submetido a uma pressão. E você se habitua com isso. E eu me habituei com isso muito precocemente. Faz 30 anos que eu sou submetido a isso. Então, eu me lembro quando eu entrava no estúdio para operar, e eu já trabalhava como disc jockey, tinha uma mesa de 8 canais e um microfone aqui como esse na minha frente. Eu tinha que fazer a abertura da rádio, eu escrevia ela inteirinha. Né? E quando chegava alguém para mim, eu posso ver você falando? Eu falei assim, não, agora não, fica lá para lado de fora. Eu vou deixar a abertura, eu não consigo fazer com a presença de ninguém. Mas quando for o intervalo das músicas, eu vou anunciar. E eu usava um termo equivocado, né? Você anuncia o início e anuncia que a música acabou. Anunciar. A gente falava desanunciar. Não tem desanúncio. É um anúncio. Eu vou anunciar, depois eu vou desanunciar. Eu usava esse termo de forma equivocada. Eu deixo você me ver desanunciando uma música. Por quê? Porque eu tinha um certo nível de... Só que você vai trabalhando e aí cai no automático, né? Por isso, eventualmente, em qualquer situação que eu sou submetido na frente de um microfone ou de uma câmera, eu talvez tenha um jogo de cintura para me sair bem por conta de um histórico de muito tempo fazendo a mesma atividade, assim como você, nas suas expertises em relação a mercado, a decisões, tomada de decisões, análises, né? Você tem. Então, eu creio que isso vai te dando um pouco de... E essa ansiedade inicial, ela te gera essa necessidade ou essa sensação de luta ou fuga, né? E aí você precisa se treinar a luta, que é dar o passo para frente, que é se jogar, né? Que é falar o primeiro, tá valendo, seja bem-vindo, olha aí e tal. E depois você relaxa mesmo, né? Relaxa. E sabe o que eu acho muito legal, por exemplo, na sua postura e no seu comportamento? É o se submeter. Né? Você, assim, você não espera estar totalmente bonitinho, você vai e faz, você coloca a cara a tapa, se você erra aqui, você pede desculpa. Então, essa iniciativa que eu acho que é o exemplo que pode ser compartilhado com, eventualmente, quem está nos ouvindo. As pessoas, às vezes, permitem que essa expectativa em demasia do que os outros podem pensar, ela impede que você dê o primeiro passo. Assim, não, eu não estou à altura. Cara, você está pesando 180 quilos, cara, você pode dar o seu primeiro passo. Claro. Não, mas eu tenho que esperar baixar para 150 para eu começar a andar, porque eu estou com sobrepeso. Então tá, então você parado com 180, levanta aí o seu travesseiro de um lado, um travesseiro do outro, vai fazendo, porque pode ser que daqui levanta a perna, baixa a perna. É isso. E isso é muito interessante, porque é exatamente essa percepção de que não é atingir a perfeição, é entrar no caminho da perfeição, né? As pessoas falam, o bom é inimigo do ótimo, como se fosse impossível ou se não fosse desejada a perfeição. Ela é desejada, mas ela é um caminho, ela não está no agora, ela está em algum momento quando você praticar até que você atinja essa perfeição. E mais do que isso, quando você chegar lá
naquilo que você imaginava ser a perfeição, você já tem um novo ideal. Você já melhorou, você já tem uma nova perspectiva, você já está olhando de um outro ponto de vista. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do seu projeto, né? Você tem um podcast, eu fui convidado, para mim foi uma grande honra, é o Desobediência Produtiva, e ele é um sucesso. Como é que você imaginou isso? Como é que isso aconteceu? Depois nós vamos falar da sua mudança, né, de carreira quando você saiu da Globo, mas como foi a ideia de fazer o Desobediência Produtiva e o que é esse conceito de desobediência produtiva? Poxa, ontem eu estava batendo um papo com um amigo meu, o Alê, ele é bem mais novo, mas ele tem um conhecimento, ele já está há 10 anos, ele está com acho que 29 anos, mas está 10 anos já nesse segmento de startup. E eu aprendo bastante com o Alê. A gente marca algumas conversas pontuais para eu tentar fazer perguntas, tirar algumas dúvidas com ele. E eu estava dizendo para ele que eu sou muito... Às vezes eu me pego um pouco triste em relação a realizações. E ele me perguntou por quê, Ivan? Eu falei, olha, Ale, pô, cara, por conta de um histórico, né? As coisas às vezes demoram, elas não vêm no nosso tempo. E ele pegou e me fez o seguinte questionamento. Falou, mas quanto tempo você saiu da TV? Eu falei, faz 2 anos, 2 anos e pouquinho. 2 anos e 3, 4 meses. 2 anos e 3 meses. Ele falou, cara, olha, você está construindo uma rede de relacionamentos nesse mundo digital que eu, há 10 anos, eu não tenho. Eu não tenho. Você conhece os grandes players hoje, porque você trouxe para o seu podcast. O seu podcast sempre está figurando entre os 5 maiores de business do Brasil. Então, calma aí, cara. Tá ruim. Eu falei assim, mas tem muita coisa que eu não entendo, que eu preciso aprender. Ele falou, mas legal. Então, tente se cercar, e a estratégia que ele me deu é de mentores, tentando sempre oferecer algo em troca, pedindo, sendo humilde, pedindo. Cara, olha, eu tenho um projeto que é assim, eu acho que eu bati num platô, eu não estou conseguindo decolar. E eu gosto tanto de você, por exemplo, Luiz Fernando Rocha, eu gosto de você. Então, inclusive é o que eu estou fazendo com você. Me ajude nisso, sim, porque eu preciso de uma mentoria, eu não sei como isso funciona, eu gostaria que você me explicasse alguns caminhos. E ele me dizia que mentorias hoje, elas são tão importantes, até mais importantes, às vezes, para o mentor. Porque ao ensinar, você acaba aprendendo também. Você coloca para fora o conhecimento que valida aquilo que vocês têm agregado, têm somado por muito tempo. Então ele falou, cara, tá muito legal esse projeto, Ivan. Tenha calma, projete, faça uma linha do tempo de como você pretende performar, qual é o seu planejamento para 2022. Você tem projetos interessantes. Calma que uma hora, o negócio do ponto de vista não só de awareness, mas de geração de renda, isso uma hora estoura. Sim. Né? É passo a passo mesmo, a gente tem que ter esse tempo. E o Desobediência Produtiva surgiu como um canal de educação do próprio Ivan. Eu queria fazer as entrevistas, e quero, e continuo fazendo, para que eu absorva o conhecimento dos experts que eu trago para o meu estúdio. Então, quando você senta e me explica algo, eu absorvo o que você me explica, eu aumento minha rede de relacionamentos, eu conquisto novos amigos e eu democratizo o conhecimento direcionado pela minha curiosidade para o público. Perfeito. Então, é um canal de conhecimento que a gente coloca de pé. Então, eu gero valor. Primeiramente, para o Ivan, que tem a oportunidade de seguir a própria linha editorial. E, no segundo plano, para o público, que absorve o conhecimento muito direcionado pela minha linha editorial e pela minha curiosidade. E, modéstia à parte, eu faço isso, né? E como eu sou um especialista em comunicação, eu acho que eu consigo extrair, sou curioso o suficiente para extrair aquilo que eu imagino dos entrevistados. Tento conduzir a entrevista de uma maneira que seja interessante para mim e para o público. Então, aí surgiu Desobediência Produtiva enquanto produto de podcast, que é fruto de uma palestra que está muito baseada no comportamento do Ivan. Quebrar protocolos, ser disruptivo. E aí, quando a gente entra nesse assunto, por que quebrar protocolos? Porque eu sou uma criaturinha feita para o audiovisual. Nasci numa rádio, fui criado numa TV, tive projeção numa grande emissora e o caminho natural era, tudo bem, não quero continuar na TV Globo?
Pô, você vai sair, mas as outras vão te convidar. Como convidaram? Ah, então você não vai na Globo, você vai ganhar dinheiro na Record, você vai fazer programa na Record, você vai fazer programa na Bandeirantes. Como eu conheço vários amigos que saem de uma vão para outra, porque os convites vêm e de fato eles aparecem. Mas quando você fala, não, não quero aqui, e aí recebe convite também, não quero aqui, não quero aqui. Cara, o que você quer então? Olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Que já é fundamental. Que é viver nesse ecossistema do qual eu já tenho um domínio e que eu percebo que já não me gera mais crescimento. Então, isso eu sei que eu não quero. Agora, o que eu quero, eu vou tentar descobrir por experimentação, tentativa e erro. E tá fora da sua área de conforto, né? O tempo inteiro. Aí, e esse convívio com esse eu interior, instável, por estar nessa zona de desconforto total, né? Faz com que eu mergulhe dentro de uma busca pela verdadeira figura de quem é o Ivan. Eu tenho me perguntado recentemente quem é o Ivan de fora e quem é o Ivan de dentro. Legal. E o Ivan de dentro tá difícil de achar. O Ivan de dentro eu tô aos poucos encontrando. Não é fácil. Porque as coisas mais difíceis e mais inimagináveis são aquelas que a gente diz pra gente mesmo. Diálogo interno. Diálogo interno. E nesse aspecto eu te confidencio. Você foi o grande transformador, um dos grandes transformadores para mim. Porque foi você que me estimulou. Eu acho que um bom amigo, um cara que gera valor, ele não é só o cara que te chama pro seu podcast, quer aparecer com você na foto no momento que você tá em alta. É o cara que, pô, teve uma conexão contigo e ele lembra de você 2 semanas depois e fala assim, cara, olha esse texto, pá, ouve esse audiobook aí, pumba, manda um link para você. Ô, você tá bem? Como é que você tá? E você me mandou vários links e você me pegou num momento que eu estava meio que procurando por esse conhecimento. Eu comecei a mergulhar nos audiobooks que você me sugeriu e comecei a descobrir um novo mundo que batia exatamente com o momento de vida no qual eu estava passando. E só funcionou porque você estava preparado naquele momento e buscando aquele tipo de conhecimento mais profundo e que também só acontece, ou aliás, normalmente acontece quando os cabelos já vão ficando um pouco brancos e tal. O cara muito novo não se questiona, não olha muito para dentro, né? Tem um tripé Tem um tripé de valores aí do desobediência. Tem um tripé de valores aí do desobediência. Desobediência ou desobediência? Os dois. É os dois. Essa é a melhor coisa que tem. Ó. O rosto não corta, não, cara. Isso é melhor que tem. Deixar. Sabe por quê? É muito louco porque o desobediência produtiva, você, o Caio Carneiro, todo mundo que vai no meu podcast, é sem exceção, tá? Todo mundo sem exceção. Dá uma hora. É porque é uma palavra longa, né? E essa parte é uma parte que a gente deixa, ela é legal, porque se eu de gravação, eu faço aquecimento vocal, eu sempre fazia aquecimento vocal, né? Antes de entrar no ar. Hoje faço mesmo, mas é bom. E desobediência produtiva, ele dá uma enrolada na língua mesmo. E ele é meio dançante, assim, né? Desobediência produtiva. Ele tem um tripé de valores, né? O tripé é a intuição, a confiança e a coragem. Por que esses 3 valores, essas 3 virtudes aí você escolheu entre tanto? É interessante que isso você vai acrescentar nesse raciocínio, eu tenho certeza. Perfeito. Principalmente baseado no conteúdo que você tem consumido recentemente. Por que a intuição? A intuição, para mim, é o início, ele é o elemento inicial desse tripé, porque é por meio da sua intuição que você consegue se conectar com algo que eventualmente está aqui e ninguém está enxergando. E pode ser que por todas as suas experiências passadas e tudo aquilo que você acumula, não só no seu cérebro consciente, mas também na parte inconsciente, ela pode surgir num lapso de um piscar de olhos, né? Então eu creio que a intuição, a partir do momento que você consegue mapeá-la, e aí você questiona, o que é intuição, Ivan? Cara, a intuição são sentimentos. É algum tipo de sentimento que foge do convencional que você tem num momento que não dá para se esperar em quando ele vai acontecer. Sei lá, se é um frio na barriga, se é um arrepio na nuca, se é uma pontada no peito, ou se é
um gelo no corpo que você sente quando você se depara com alguma situação, ou quando você tem uma ideia, ou quando você vê uma cena muito forte, ou até mesmo quando você está parado pensando um pouquinho antes de dormir, pumba, bate um pensamento e o seu corpo conversa contigo. Então, se acostumar a mapear esses pensamentos, essas sensações, esses sentimentos muito fortes que vêm e que passam despercebidos muitas vezes, eu acho que é um trunfo que nós temos que usar. Então, quando você mapeia a sua intuição, que é todo esse histórico que você carrega consigo de experiências conscientes e eventualmente subconscientes que surgem para a parte consciente, é o primeiro ponto. E aí a confiança, Roxo, é um outro tripé, porque eu creio que confiança só se constrói com derrota, com sofrimento. Sim. Confiança só se vem porque o cara que só ganha, cara, não tem, ninguém só ganha. Para ganhar, você precisa aprender a perder primeiro. É a ordem natural dos fatos. Né? O Rafael Nadal para ser número 1, o Federer, os caras tiveram que quebrar raquete. Todo mundo começa a perder numa época. Você pode ser muito bom, mas é na derrota que você aprende. Então, das derrotas que você tem em todo o histórico de vida, aliás, você vai acumular muito mais derrotas do que vitórias. Na força que você encontra interna para levantar a cabeça e recomeçar, e dar de cara mais uma vez com o muro, com a parede, pau, e cai de novo e levanta, aí você vai aprendendo, você vai se calejando, e por meio dessa confiança, você, em um momento, constrói uma vitória. E quando você olhar para trás e se deparar com um desafio muito grande e der errado, olhe para trás e fale assim, cara, tudo bem, deu errado, mas não foi a primeira, nem vai ser a última. Tem uma porrada de vezes que deu errado. E eu tenho confiança suficiente para saber que eu sou bom nisso. E eu sei onde eu errei. E coragem, né? Como você mesmo disse, que é a única qualidade que não dá para, a única característica que não dá para você disfarçar. Exato. Coragem só existe em quem tem muita confiança. Se você tem um bom nível de confiança, você automaticamente se transforma numa pessoa mais corajosa. Porque você consegue mapear quais são os seus defeitos baseado na confiança que veio com muito mais erro do que acerto. Eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo, eu já perdi ali, mas eu sei onde ganhar. Então, quando você aprende a perder, você percebe quais são os caminhos da vitória. E aí você fica mais confiante. E sendo mais confiante, você proporciona a si mesmo um nível maior de coragem. E uma coragem talvez mais consciente, né? Uma coragem mais madura. Madura. Não aquela imprudência do jovem, que também é coragem, mas que não gera tanto resultado assim, né? Eu acho que a coragem do jovem, né? Ela é muito mais um sentimento de ignorar o medo pelo próprio momento de vida e pela até a falta de maturidade de experiência, né? Sim. Quando você não conhece, você tem... é o desconhecido. Então, o desconhecido faz com que você, para se impor, pela aquela tempestade hormonal, caralho, mas eu não tô nem aí pro desconhecido, eu vou assim mesmo. Então, a coragem, enquanto jovens, né, enquanto adolescentes, enquanto destemidos, ela vem muito mesclada com uma certa dose de imprudência, né? Com uma certa dose de situação destemida que não necessariamente gera resultados. Né? Não, é louvável. A gente até sente um pouco de saudade daquela época que a gente era tão corajoso e tão ingênuo, mas eu acho que em termos de resultado, de fato, essa coragem mais prudente de quem já bateu a cara no chão, de quem já aprendeu a ter intuição por causa de milhares e milhares de horas de teste, tentativa e erro, e também essa coragem vinda dessa confiança de saber que se tudo der errado, você não vai morrer. Porque você já errou muitas vezes, né? Sim. Essa confiança que vem do erro é exatamente saber que o erro não é o final do mundo, né? A gente tem medo, o pânico, né? E o medo profundo, ele na verdade é medo de sentir medo, né? É antes mesmo de perder, é só de você ter medo de perder, já dá a tal da paralisia, e aí é metade do ponto perdido, né? O cara que paralisa, né? E isso precisa ser trabalhado internamente, porque às vezes a nossa cabeça opera num formato meio que num contrassenso. Sim. Então, eu vou até usar o que aconteceu nesse meu período empreendedor de sair da emissora. Olha que loucura. Então, eu falei, cara, do jeito que tá não dá para ficar, eu quero empreender. Não sei aonde, não sei de que forma, preciso ir para fora, tenho 2 filhos pequenos, à época eu era casado. Falei, cara, a mãe dos meus filhos não trabalhava, eu falei, cara, mas deixa eu olhar aqui. Trabalhei 20 anos, eu tô saindo aqui no formato de pessoa jurídica, eu saí sem acordo.
Eu saí sem grana da emissora, o que de fato não foi algo interessante, mas eu falei assim, dane-se. Nesse período que eu estou aqui, eu tenho uma reserva mínima que vai fazer com que eu precise, que em pelo menos 1, 2 anos eu fique tranquilo. Se não pintar nada, é tudo errado. E aí, você sai, começa a trabalhar, e começa a pintar uma grana aqui, outro negócio ali, mas tudo aleatório. Nada no formato que era prévio, do qual eu estava acostumado. Sim. E aí, quando não vem algo que você imaginava, né? Bem, aí você fala assim, mas espera um pouquinho. Não veio, eu imaginava que podia ser. Mas lembra que o plano inicial era usar as reservas? Então as reservas estão aqui para ser usadas, porque o nome dela é reserva. Perfeito. Reserva, é para servir como reserva. E quando você vai colocar a mão na reserva, você fala assim, cara, que merda, tô errado. Aí você começa a sentir medo. E aí você começa a se questionar. E aí é um conto, você fala assim, espera um pouco. Você se propôs a tomar essa decisão por conta da segurança garantida pela reserva. Aí quando você coloca a mão na reserva, você está inseguro? Então, por que você está inseguro sendo que ela está aqui para te dar segurança? E se você não conversar com a sua cabeça, em alguns momentos, você começa a se sentir mal por conta de uma decisão que foi pensada, mas foi assimilada de uma forma equivocada. Sim. Você pensa de uma forma e assimila de errado? Então, é a sua cabeça que te contradiz? Até porque tem múltiplas personalidades dentro da gente, né? Normalmente tem um juiz, tem também esse cara mais corajoso que quer empreender, e às vezes eles entram nesse conflito aí, um fala tira a mão do dinheiro, o outro fala não, mas a vida é agora, e a gente precisa chegar a um acordo interno, né? Fazer essa briga interna, depois um acordo para que você consiga fazer essa ruptura. Mas você me disse que estava trocando algo supostamente confortável e seguro por algo instável, inseguro, algo que no começo, inclusive, era aleatório e era diferente do que você tinha imaginado, inclusive te levando a ter que pôr a mão na reserva. Mas eu quero te perguntar, já tendo uma ideia da resposta, talvez você se sinta mais livre, mesmo mais inseguro, talvez você se sinta mais confiante, mais livre e talvez até mais seguro hoje, sem esse grilhão, sem essa prisão que era ter um salário, ter um horário, ter uma pauta. Poxa, eu tive um papo recente com a minha mãe. Legal. E eu acompanho, eu divido com ela muito do que eu vivo. A gente discute muito ideias, eu e minha mãe. E eu tenho dado alguns retornos de situações de aprendizado que eu tenho vivido nesse novo momento empreendedor, né? Não só com o mercado, mas em relação aos meus comportamentos. Por que eu mudo tanto? Por que isso, aquilo? E ela me falou o seguinte, filho, eu estou muito feliz, né, com o caminho que você tomou, com as decisões e com os retornos e discussões que você tem me gerado. Eu estou enxergando que, desde que você decidiu, você teve um amadurecimento do ponto de vista humano, enquanto homem mesmo, e eu fico super satisfeito. Eu acho que a única coisa que está faltando para você, que eu acho que você vai adquirir com um pouco mais de tempo, é mais constância, né? Às vezes essa inconstância, essa variação de, pô, tá seguro, agora tá inseguro, tá seguro, tá inseguro. Eu acho que essa força você encontra dentro de si. E é justamente o questionamento que eu tenho feito. Quem é o Ivan? E eu creio, Roxo, que o processo, quando ele está em andamento, talvez algumas lições que aparecem no caminho, elas já são perceptíveis agora, mas elas ficam mais perceptíveis quando esse processo meio que já se transforma em algo habitual. Por isso que a água assenta, né? Parece que depois que a poeira baixa um pouquinho, você fala assim, cara, calma aí, meu. E eu acho que eu estou justamente a um passo desse processo, né? Sim. E faz parte de um amadurecimento. Um amadurecimento e a busca da pergunta, quem é o cara lá de dentro? Sim. Porque uma provocação que foi gerada pela Lucilena Galvão, num conteúdo que inclusive foi sugerido por você, ela diz o seguinte, às vezes as pessoas se ocupam tanto com atividades e com agitação porque elas não querem se deparar com o que existe dentro. Exato. Você tem que estar o tempo inteiro ocupado com o seu tempo para ter uma ocupação, para evitar se deparar com aquele eu interior. E às vezes aquele eu interior é tão oco, é tão sem valores, que não dá nem para você conviver com o seu eu interior. Então a solução é escapar. Por isso que quanto mais dentro, mais fora. E não o contrário. Quanto mais fora, mais dentro. Perfeito.
Não tem dúvida nenhuma. E quando você descobre que esse seu eu interno, ou ele está nesse conflito, ou ele nem tem uma voz, nem uma opinião própria, é um repetidor, como eu provoquei aqui no começo do podcast, eles chamam esse processo de metanoia, né, que é olhar no espelho e sentir uma vergonha assim, de descobrir realmente quem a gente é, mas isso já é talvez metade da solução, né? Porque você sabe as suas limitações, você olha para o seu próprio abismo, é assustador no começo, mas, primeiro, quanto mais cedo, melhor, porque o processo da sabedoria leva talvez 10, 15 anos para o cara realmente se tornar uma pessoa sábia. Quem começa tarde demais, muitas vezes, acaba não tendo tempo, acaba sendo essa pessoa aí, oca, superficial, o resto da vida. E também te ajuda a ter um plano, né? Como você falou, é a busca por essa constância ou essa consistência, mas talvez não naquele equilíbrio anterior, que era uma coisa, uma mesmice, confortável. São extremos, né? É um equilíbrio, uma constância que vem de extremos, né? De uma carreira que é basicamente um emprego, para ser senhor da própria agenda, das próprias decisões, empreender, criar negócios como você está criando, como é que é essa mudança, assim, quase como deixar de ser um cachorrinho cativo para se tornar um lobo aí da selva? Como é que é essa mudança? Cara, talvez seja um dos grandes desafios, né, no segundo tempo da minha vida. Eu vivi os primeiros 45, fazendo aqui uma metáfora com o futebol. Claro, sempre. Então, quarta-feira passada, 45 minutos, deu os 45 do primeiro tempo. Agora eu estou construindo a jornada dos 45 do segundo. E eu quero ter mais... Eu vou no aniversário dos 90, hein? Vai. Você vai estar com 89, presta com... Nós vamos fazer. Então, assim, nesse segundo tempo, Roxo, no segundo tempo com um pouco mais de cadência, com menos esbaforido, menos buscando o resultado imediato e mais a qualidade da bola que você joga. O processo, né? O processo da bola. Então, assim, jogar limpo, jogar sem falta, sabe? Fazer uma partida legal para que as pessoas que de fato importam para mim pensem que quando o jogo acabar, elas digam o seguinte: cara, aquele cara entrou em campo por 90 minutos ou 90 anos e o legado dele foi um bom futebol, foram poucas faltas, foi um jogo cadenciado, um toque de bola bacana, boas cobranças de falta. E eu não vou esquecer desse jogador, porque esse cara atuou bacana, atuou bem, independentemente do resultado. Se eu focar, posso ganhar de 5-0 e ninguém lembrar de mim, jogando feio, dando carrinho, comprando juiz. Talvez seja, assim, mantendo a analogia, aquela brincadeira do que vale o replay, né? É uma coisa tão épica, tão única, né? Um jogo como esse que vale o replay, quer dizer, vale ser tocado novamente, visto novamente por causa da beleza, por causa da nobreza e da classe, né? Sim. Como a classe é uma coisa importante, tanto no futebol como na vida, né? O nosso... Vou dar um nome para ele. O nosso ouvinte? Assistente? Como é que é ouvinte? O podcast tem ouvinte ou tem o nosso... o público. Nosso público, nossa audiência. Acho que é audiência, legal, né? Então, a nossa audiência gosta bastante do tema dinheiro. Acho que, inclusive, o tema dinheiro está na mente de todas as pessoas. É uma preocupação, é um tema de todas as pessoas. E é muito legal trazer um ícone que nem você, porque nós, cidadãos comuns, achamos que as pessoas conhecidas, especiais, não tem problema, não passa por dureza, não tem que fazer conta, não tem dificuldades na hora que o gerente do banco liga lá para ver se aplica no PIC ou no fundo multimercado. Conta um pouquinho como é que foi e tem sido a sua vida financeira e depois me conta da mudança, quer dizer, de ser o assalariado que tem uma renda garantida para alguém que tem várias fontes de renda e que um mês ganha bem e outro não. Cara, é um desafio. Talvez seja um grande desafio. E é algo que eu vou já pedir até uma ajuda sua. Quando você tem essa estabilidade, uma falsa estabilidade, que a gente sempre coloca essa estabilidade, ela né, até dá aquele tsunami. O risco oculto absurdo. É o risco oculto absurdo que você não conta com ele, você só acha que está 100% garantido, não é nada disso.
Então você sabe que o dinheiro pinga todo mês ali, aquela graninha, então você faz as suas contas, só posso gastar tanto, esse mês vai sobrar tanto, então guarda, aplica aqui, outro mês não. Agora, o grande desafio tem sido justamente equiparar e entender de que forma eu posso compor tudo que eu vou investir com tudo que eu preciso para viver. Né? Porque a gente precisa fazer investimentos. Né? Pô, eu preciso melhorar meu estúdio de podcast. Para melhorar meu estúdio de podcast, eu preciso investir, né, em equipamentos. Eu preciso de alguém que faça cortes do meu podcast. Mas para trazer alguém que faça cortes, você precisa pagar essas pessoas. E bons profissionais custam caro. Mas será que eu tenho monetização no meu podcast? Não, não tenho. O suficiente que eu gostaria? Então, a gente tem que colocar tudo na balança. Então, de onde você vai tirar esse recurso para pagar esse cara? Vale a pena? Não vale? Então, eu creio que esse direcionamento tem sido uma trilha de aprendizado que eu estou vivendo. E eu erro bastante, viu, Roxo? Eu tenho percebido que eu gasto muito tempo, às vezes, com situações que não me geram lucro e não me trazem nenhum benefício financeiro. Tudo bem, né? Não é que tudo tem que ser dinheiro. Você só vai para os lugares que você vai receber, que você tem que ganhar um benefício monetário. A resultante tem que ser positiva. A resultante tem que ser positiva. Então, por exemplo, ontem eu tive no Gerando Falcões. Então, eu fui da minha contribuição social. Eu não quero dinheiro de nada. Pelo contrário, eu quero contribuir com a minha imagem. Eventualmente, se eles precisarem de alguma coisa aqui, eu vou ajudar. Nunca me neguei. Mas existe um benefício que se gera que a finalidade não é dinheiro. Mas eu tenho notado que muitas vezes, algumas situações, quando você faz uma curadoria, se separa, e essa curadoria não é muito bem feita, você gasta tempo com o seu cérebro e com a sua expertise, que custa, né? Tem um preço isso no mercado. Sem dúvida. E isso não me traz nem um retorno em networking, que é considerável, nem um retorno financeiro. Então, eu acho que o grande desafio meu tem sido esse. De que forma que eu faço a gestão do meu tempo, que é o que eu tenho de fato valioso hoje em dia, em relação à composição financeira que eu tenho e que eu preciso melhorar em alguns aspectos, entende? Sem dúvida. Faz muito sentido isso para você? Sem dúvida. Sendo, né, o dinheiro um dos 5 pilares aí, né, da riqueza, dos recursos que existem no universo, e sendo o único que não tem volta, né, o único que só tem uma direção, todo mundo tem o mesmo saldo, é muito importante aprender a gerir o tempo, e gerir o tempo, como você falou no começo, é mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer, né? Hoje eu não acompanho política, não acompanho futebol, não vou na igreja, não vejo novela, não faço fofoca, uma série de coisas aí que é uma prática cotidiana de, digamos aí, passatempo ou diversão ou da população, mas por conta disso, quando eu deixei de ser o funcionário e passei a ser empresário, eu precisava dedicar e concentrar o meu tempo plenamente, porque o empresário trabalha muito mais do que o cara salariado. Muito mais, cara. Por mais que talvez não pareça trabalho. Eu estou me divertindo aqui ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, claro, mas é uma dedicação muito maior. E eu acho que a gente falou, né? Como é que as minhas finanças, talvez a maior dificuldade, elas estejam associadas ao tempo que eu destino para ter o retorno financeiro. Sim. Então, a minha curadoria de tempo ela precisa ser melhor. Como designar um tempo para as coisas que de fato fazem sentido e que vão te trazer um benefício, independentemente de ser financeiro, um benefício de ganho pessoal, de conhecimento, de entendimento da vida, e que parte você está desperdiçando o seu tempo? Ouvindo, sentado com pessoas que não vão te gerar conhecimento, que não estão entendendo o que você faz e que, eventualmente, só estão tentando se aproveitar de uma imagem pública, sabe? Gerando um negócio. E, às vezes, eu me pego em situações que eu tenho uma certa dificuldade em dizer não. Quando eu pego e trago aqui para o core business aqui e falo assim, espera um pouco, isso aqui, de fato... Quanto tempo eu gastei nisso aqui? Eu gastei um tempo nisso aqui, cara, mas eu podia estar fazendo uma outra coisa que isso aqui tem fundamento. Sim. Eu deveria ter sentado aqui 2, 3 horas, ou lido um bom livro, ou estudado, retomado o meu curso de inglês que está aqui, com o meu professor que eu deixei de fazer essa semana. Então, alto lá, cara pálida. E eu acho, Roxo, que essa minha dor é a dor da grande maioria das pessoas.
principalmente os empreendedores, e não só os empreendedores, mas aqueles caras que também não são empreendedores, que estão assalariados e que, às vezes, precisam ter o tempo preenchido para ter uma justificativa mental de que estão se ocupando. Perfeito. Na verdade, tempo preenchido é só justificativa mental para você dizer para si mesmo, opa, eu estou enquadrado nos padrões da sociedade, então eu posso me aceitar. Né? O cara que, às vezes, trabalha 2 vezes... Você acredita que já teve situação na minha vida? Que eu trabalhava no final de semana, eu folgava na segunda-feira. Eu folgava na segunda-feira e me sentia com peso na consciência. Vagabundo. Quando eu trabalhava no Esporte Espetacular, o jornal era domingo, no Rio de Janeiro. Eu voltava normalmente domingo à noite para São Paulo, domingo à tarde, às vezes segunda-feira. Chegava segunda-feira em São Paulo, segunda e terça eu tinha uma reunião, eu falava, cara, que saco. Eu me sentia deslocado, todo mundo trabalhando. Por quê? Porque você se baliza pelas réguas, você se mede pela régua do outro, né? E o tédio, normalmente, ele persegue o trabalhador, que nem você é o cara que trabalha desde novo. Quando começa a sobrar tempo, você começa a sentir essa espécie de tô perdendo meu tempo, né? Não tô fazendo nada. Quando, na verdade, agora nessa vida nova de empreendedor, você percebeu qual é o valor real das coisas, né? Às vezes, 1 hora bem investida numa palestra ou num podcast bem gravado vale muito mais do que 5, 6 reuniões de pauta ainda. Muito! E às vezes 1 hora numa reunião em que você consegue demonstrar o seu conhecimento acumulado como possível investidor, você garante assim, meses, anos de trabalho que de repente você estava apostando em algo que não anda, cara. Você estava perdendo tempo e aqui em 1 hora foi efetivo, pumba, deu certo. É isso. Sabe? E uma coisa que é interessante é que todo o conteúdo de finanças pessoais, principalmente aquele básico, que diz respeito a quanto você gasta, quanto você ganha, quanto sobra, quanto você investe e depois, eventualmente, quanto isso vai render. E quem sabe, né, para os mais avançados, fazer uma curva de quanto dinheiro você pode ter, normalmente é feito para esse assalariado. Quando você vai assistir uma aula de finanças pessoais, o cara vai falar, então você pega o quanto você ganha, você tira o quanto você gasta e tal. E a maioria dos criadores de conteúdo esqueceu que a sociedade e as pessoas, elas são autônomas hoje, elas têm a pessoa jurídica, elas fazem mais de uma atividade, muitas vezes os gastos também são até os gastos são instáveis, né? E fica muito mais difícil fazer conta, que nem você falou, como é que eu faço uma conta do meu tempo, como é que eu vou direcionar a minha agenda, como é que eu vou decidir que é melhor eu ler um livro do que eu receber, sei lá, R$500 para dar uma palestra lá, 100 quilômetros de casa. Ou fazer uma reunião com alguém que está me sugerindo um negócio que eu não sei necessariamente ter sinergia comigo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, as finanças pessoais da vida real são muito mais complexas e difíceis e intrincadas do que essa gourmetizada aí pelos professores, pela educação financeira tradicional. Você se dedicou a alguma coisa em educação financeira desde que você começou a trabalhar? Cara, até você decidir que, agora eu sou empresário, não vai ter jeito. Talvez esse seja a minha maior falha. Mas será que só a sua? Não, eu acho que de muita gente. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar aqui. Sim. Eu preciso... E é muito louco, Roxo, que eu procrastino nesse aspecto. Né? Por quê? Porque tem um cara que a reserva que eu tenho está lá, boa parte do meu dinheiro está imobilizado. Eu sempre gostei, eu sempre me dei bem comprando imóvel. Né? E com certeza foram bons negócios. Eu sempre fiz bons negócios. Então, assim, pegava uma grana aqui, tinha um acordo aqui, um negócio que colocava aqui, eu vendia esse, comprava esse. Então, com imóveis, eu sempre tive uma facilidade para olhar. Isso foi um conhecimento herdado do meu pai. Que legal. Então, com imóveis eu nunca... E hoje, o que me brilha os olhos é algo relacionado a imóvel. Por exemplo, um amigo meu chegou assim, puta, cara, eu tô com uma ideia, a gente comprar um terreno numa praia lá numa praia do lado de Jericoacoara. Ó, o terreno esse aqui custa tanto. Eu falei, cara, isso eu quero. Então, isso me brilha os olhos. Quando você fala assim, investimento, bolsa de valores, cuidar de se a bolsa subiu, se não subiu, eu acho que por esse distanciamento e por ver de longe e achar que isso de fato é um bicho de 7 cabeças, apesar de eu saber que não é, sim, isso não me atrai. E como tem alguém para fazer isso, fala assim, ó, eu tô com essa grana aqui, aplica para mim no que é melhor. Aí o cara vai lá, aplica e eu pouco confiro.
não consegue nem questionar, porque Não. ainda não tem aquela profundidade. E, de fato, investir somente de mercado financeiro, não investimento em imóveis e tal, mas acho que até o de imóveis é um dos desafios mais modernos, um dos maiores desafios intelectuais e emocionais da modernidade, né? É quase como o caçador lá na época das cavernas, porque é complexo, é agressivo, dá medo, o que é verdade hoje não é amanhã, né? Você ouve que hoje a bolsa tá bom para investir e depois você descobre que não, ela estava caindo. O mesmo cara que estava falando bem da bolsa agora está falando mal. Você sente que esse ambiente de investimento, bolsa de valores, ações, tudo mais, é uma coisa meio hermética, assim, meio fechada, que tem um tecniquez próprio? Você tem dificuldade de penetrar e tá na hora, você está fazendo isso, né? Sim, eu creio que existem informações em demasia relacionadas a isso. Eu creio que o excesso de informação está intoxicando e gerando, inclusive, poluindo e gerando uma barreira para quem quer entrar. Porque existem promessas milagrosas, né? De que você vai ficar rico do dia para a noite se você começar a investir seu dinheiro. Existem promessas incríveis de que você pode viver de renda, você tem que trabalhar pouco se você conseguir fazer isso. Quando eu saí da emissora, eu recebi várias mensagens. Ah, velho, vai tradar. Você é mó playboy, você saiu da TV Globo, fica tradando que você vai levar a vida numa maciota, saiu com a burra cheia de dinheiro, tá deitando e ralando. Vai tradar, mano, você não precisa mais trabalhar na vida. Não precisa mais trabalhar na vida. Então, isso... O que é um trabalho, né, Roxo? O que é a ocupação? Aí você começa a questionar. Então, eu creio que essas barreiras que ainda existem por um mercado, de certa forma, né, muito oportunista... Romantizado, oportunista. Todo mundo... O que dá dinheiro hoje em relação a infoproduto? Né? Bem-estar, finanças e o próprio marketing digital. E o próprio marketing digital. E o próprio né? Vender o próprio conteúdo. E tá na moda, né? Romantizado, uma coisa meio hype, assim, meio sexy. E... Você já conheceu um trader mesmo? Um cara que faz trade, compra e vende o dia inteiro? Você já teve a oportunidade de conversar com um cara desse? Eu já tive. Eu tenho um amigo meu, o Léo Minduim. Ele tentou me explicar várias coisas. Ele falou assim, Vanzão, eu tô aqui, cara. Cara, eu tô operando na Bolsa Americana. Cara, olha o que eu tô ganhando. Cara, mas eu ganho muito aqui. E eu tô tentando fazer isso porque os caras não entendem, cara. E isso aqui é... Mas eu acho complexo. Porque o que ele tenta me explicar é muito complexo. Muito complexo. E aí vem uns outros e falam assim... Cara, isso aqui é completamente equivocado. Porque ele está lidando com uma vertente no mercado que é ilusório. Aí você fala, eita, porra. O seu amigo diz que é a melhor coisa do mundo, já vem outro diz que é a pior. A pior coisa do mundo. É isso que é doido. As ciências sociais, as finanças, a economia fazem parte das ciências sociais. Elas, diferente das ciências naturais, elas são totalmente ambíguas. A mesma pessoa pode... Duas pessoas diferentes podem ter opiniões totalmente contrárias sobre o mesmo tema, né? Sei lá, 60 anos atrás, quando a gente tinha a Guerra Fria, se você fosse lá na Rússia e nos Estados Unidos e visse o desenvolvimento, sei lá, da pesquisa na física, provavelmente os caras iam estar chegando na mesma coisa. Mesma equação, a mesma fórmula, a mesma solução. Quando você ia para os estudos de economia, de finanças, cada um estava defendendo uma coisa completamente oposta. Né? Não tem ciência, é muito difícil. E você tem razão de ter essa reticência, ou pelo menos, como você falou, procrastinação. E olha que muitas vezes a procrastinação não é algo negativo. Talvez seja o tal do seu inconsciente, ou o seu feeling aí, dizendo para você, calma, vai por enquanto no imóvel que você já fez várias vezes, que você entende. E olha que eu trabalho com finanças e com bolsa, era para eu estar falando bem, né? Até mesmo porque, Roxo, como eu sempre investi nisso e hoje a receita financeira ela precisa ser maior. Nesse período de empreendedorismo, eu estava conversando com esse meu amigo, recebendo uma mentoria. As coisas levam um tempo para você alcançar o número que você tanto quer. Então, e eu tenho o entendimento que não adianta você sair da TV Globo. Cara, você é famoso. Pô, você sai, pô, o tanto de seguidores você tem, você vai ficar rico no dia. Cara, a vida é difícil.
Porque você tem que se propor a desaprender muita coisa para aprender outras e colocar tudo em prática. E aí que está a riqueza da jornada. A riqueza da jornada, no primeiro momento, ela não é ferida em dinheiro, ela é ferida em aprendizado. É, em processo. É isso mesmo. Porque aí você vai acumulando essa complexidade, você vai acumulando essa riqueza, e aí o dinheiro surge de uma hora para outra e os caras ainda te chamam de sortudo, né? É, exatamente. Então, quando dá o boom, fala, puta, o cara tá ganhando pra caralho agora, o negócio dele deu certo e emplacou. Porque é um produto que você tem que tentar, testar, arriscar. E, meu, ele dá errado um monte de vezes antes de dar certo. Muito. E uma coisa que é interessante é isso. Na ideia, tudo é fácil. Nesse mundo das ideias, aí você fala, não, tá fácil. É um aplicativo, é um podcast, o pessoal vai gostar e eu vou ter X milhões de seguidores e tal. Agora, quando você vai aplicar aquilo, você vê como a realidade, o mundo real, é infinitamente mais complexo e intricado do que o mundo das ideias. Total, você tem que ir lá, fazer o primeiro programa, chamar o primeiro convidado. Às vezes, inclusive, eu acho que no seu caso, achar o público certo. Total. Não é o seguidor que você tinha, é esse seguidor novo agora que está conectado com você. Depois você tem que achar qual é a solução que você vai criar, o produto que você vai criar para esse público. Total. Não adianta ser o seu produto. Não adianta. O cara que faz o produto só para ele, ou o produto que ele acha, pior ainda, ele nem usa o produto, mas ele acha que o público, o povo, sei lá, vai gostar, normalmente dá errado. Então, teve que acertar e errar muitas vezes. Muita tentativa e erro. Eu acho que hoje, se eu pudesse sugerir e aconselhar alguém que esteja nos ouvindo sobre como você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar por meio de dois itens. O primeiro é se conecte com a sua maior verdade. E às vezes isso é difícil. E o segundo é se conecte com pessoas que vão te orientar e vão te ajudar a você chegar e encontrar esse caminho. Ninguém faz nada sozinho, Roxo. Então você tem que ser muito você com você mesmo, entender principalmente quais são os seus defeitos. E depois de dado esse passo, o segundo item nessa construção de algo que faça sentido é seja humilde o suficiente para pedir orientações para pessoas que te cercam. Porque certamente você pode dar, de alguma maneira, algum tipo de contribuição em retribuição. Você contribui, você retribui, na verdade, alguma coisa para as pessoas. Então, nem que seja sua simpatia, sua admiração. Então, você admira alguém, poxa, eu te admiro muito. Acho você uma referência. E eu gostaria de compartilhar, por conta dessa admiração, que você compartilhasse comigo parte do seu cérebro, seus pensamentos em relação ao que você acha de mim. E ter essa resiliência mesmo, essa humildade de falar assim, cara, me ajuda aí, cara, não tô sabendo fazer. Sabe? Eu vi um TED uma vez de uma moça dizendo a importância de aprender a pedir as coisas. A gente pede pouco e eu era assustado com uma frase da minha juventude, mas hoje eu gosto muito dessa frase que é toda relação é uma relação de interesse, tá certo? Ela não precisa necessariamente ser interesseira, né? O ideal, inclusive, o mais nobre é que ela seja interessada, mas todo grupo de pessoas ou todo conjunto ou duas pessoas sempre vão ter algo para trocar. Nem que, né, nessa humildade você troque esse aprendizado por, cara, eu lavo o seu prato, eu gosto muito dessa coisa. E o Thiago Reis, que é meu amigão, né, que é um investidor muito bacana, ele diz isso, se você tá caído, tá na pior, está recomeçando, ache alguém que você admire e ofereça os seus serviços. Ofereça, lavar o prato, pegar um caderno, escutar, porque você vai estar perto de quem faz as coisas, que faz acontecer, e aí você vai estar aprendendo, né? É isso. Eu creio que a grande dificuldade é você fazer com que as pessoas tenham um comportamento nesse sentido, que elas desçam desse pedestal, né? Que elas se desprendam desse ego, que às vezes... Isso é, inclusive, difícil para mim, viu, Roxo? Eu te falo isso, o fato de ser pessoa pública, ele bagunça um pouquinho a cabeça da gente, sabia? Sim, super. Ainda mais quando você fica muito no holofote, esquece de dar uma isolada, e todo mundo fica babando seu ovo, né? Muita gente batendo nas suas costas. Até que ponto as pessoas estão ali pelo Ivan genuíno, Ivan verdadeiro, ou por conta da imagem que eles têm de você, por conta de ser uma pessoa pública, né? Nem é consciente deles, mas na verdade causa esse efeito em você de que às vezes você se
em si mesmo. Ensimismado, é? Isso é muito esse é um risco. E eu noto que... Eu estava conversando com a Giovana ontem, inclusive. Todo mundo que é público desliza em algum momento. Porque existem expectativas de pessoas em relação a você. Aí, se você também tá na câmera o tempo todo, uma hora você vai fazer uma bobagem. E às vezes, cara, às vezes você tá ali e aí vem a pessoa, você pode... Eu queria tirar uma foto com você, ou até mesmo pessoas que são invasivas, né? Existem pessoas invasivas. As pessoas chegam porque... sem noção, né? Sem noção. E aí, às vezes, com sem noção, você tem menos tolerância, às vezes acertadamente. Mas em outras oportunidades, acontece de você notar que a pessoa não foi sem noção com você e você reagiu como se ela fosse um sem noção. Passou um pouquinho. Você passou, cara, mas não podia. Você tem que... Por quê? Porque você já está acumulado com algumas experiências. Então, saiba ter suas válvulas de escape para você descartar ou descontar nas pessoas, né? E tenha um entendimento que a pessoa pública... Eu entrava todos os dias na casa das pessoas. Hoje eu continuo entrando no smartphone das pessoas. Sim. Então, elas me conhecem. E eu entrava na casa das pessoas sem pedir licença. Eu chegava dando boa tarde, ele ligava, não gosto desse cara, mas eu tava lá. Às vezes, se ele gostava do time dele, não gostava de mim, ele era obrigado a me engolir, certo? Sim. Aí ele quer me ver na rua, oi, vamos, né? Eu tenho que entender que eu nunca vi essa abordagem estranha. Mas ele é seu amigo. Ele é meu amigo. Oi, tudo bem. Então você tem que estar aberto. E o dia que você não tá com o saco? Aí qual que é a relação que você tem com o seu ego? É muito louco, mano. Mas, pelo menos, hoje a gente se questiona, porque a gente já tem cabelos brancos e tal, e não tá mais tão, né, tapado como a gente era na juventude. Outro dia eu entrei no elevador e uma moça, eu tava conversando com alguém no elevador, e uma moça falou assim, não acredito, eu conheço essa voz, eu conheço a sua voz, meu marido passa o dia escutando você lá na internet, como é que ganha dinheiro com essas opções, eu não aguento mais. Falei, caramba, mas ela brincou. Legal, né? Mas foi muito divertido. Falando em estar em holofotes, reconhecimento e tal, como é que você lida com polêmicas? Eu vou até, inclusive, fazer uma introdução. Eu vejo um monte de gente falando bobagem, principalmente de investimento, né? Eu, há 25 anos, me dedico profundamente, né, a investimento, em todos os sentidos, e vejo a maioria dos influencers são caolhos guiando cegos, né? Eles sabem muito, muito, muito pouco. E talvez essa população precise dessa turma. Não estou nem questionando. De qualquer maneira, eu me sinto, às vezes, com vontade de criar uma polêmica, de fazer uma treta, de dar minha opinião, falar alguma coisa. Mas acho que essa coisa de meditar todo dia e tal, daqui a pouco eu já esqueci, já tá tudo bem. Passa muito rápido essa vontade de tretar, de criar polêmica. Mas funciona, né? Talvez se eu criasse polêmica, fizesse treta e tal, talvez funcionasse para mim. Mas me conta, como é que é a sua experiência com polêmicas, nos dois sentidos, de criarem polêmicas e, eventualmente, também você, às vezes, dá uma opinião mais forte sobre algum tema? Eu fui forjado a evitar polêmicas por conta do meio onde eu trabalhava, né? Então, quando você é uma figura pública de uma grande emissora, se você entra numa polêmica, e às vezes entra sem querer. Você não tem opinião, né? Tem que ser opinião. Quando você entra até sem querer, você discute, ou quando alguém faz uma distorção de algo que você falou, que é muito comum, você paga o preço interno. Então, eu te confesso que o que me tirava mais a instabilidade era o risco de estar presente numa polêmica quando eu era funcionário de uma grande corporação. Hoje, eu fujo porque eu acho que é um caminho mais de maturidade. Uma vez eu ouvi de uma pessoa... Não está mais na sua vibração. Não, é uma vibração que pode te trazer momentaneamente um foco, um holofote e um número maior de seguidores e as headlines dos meios de comunicação. Sim. Mas, médio prazo, eu não sei até que ponto isso faz bem para aquilo que, de fato, eu valorizo. A frase que eu ouvi foi, Ivan, quando eu saí da TV, me falaram que... manchetaram que eu tinha sido demitido, e aí, quando eu recebi um convite da Record, e eu fiquei pensando por 2 semanas, me deram prazo, e um dia antes do prazo eu dei a resposta, falei que eu não iria. Uhum. E aí, internamente, eu acho que isso gerou uma decepção interna, porque eles estavam esperando. Sim. Eu ia comandar um programa, eu ia assumir um cargo de editor-chefe, eu ia já direto para o Pan-Americano, e eu falei, não quero isso aqui eu quero dar um tempo.
como você não quer? O tanto que a gente colocou, o salário que você queria, a gente está te oferecendo isso. Eu falei, mas cara, alguma coisa está me dizendo que eu não quero, que não é meu momento, eu preciso dar uma pausa. Não quero fechar as portas, mas nesse momento não. E o que foi falado, eu me lembro, e um dia a mãe dos meus filhos tinha viajado para fora, eu fiquei com os dois, e eu até estava emocionando falando que, cara, como é difícil você hoje, sem um formato de planejamento, ficar sozinho com 2 filhos e tal. Eu até estava chorando as pitangas num vídeo que eu postei, e a manchete foi escorraçado da Globo e chutado da Record, apresentador chora por dificuldade em criar os filhos. Era exatamente essa manchete, Roxo. Escorraçado da Globo e chutado pela Record. Isso eu printei. Falei assim, caralho, meu. Então assim, ó, eu pedi pra sair da TV Globo, eu não aceitei a proposta da Record, e a mãe dele estava em Paris, porque ela foi fazer uma viagem, e os dois ficaram comigo. Sim. Então assim, ó, escorraçado, chutado, chora, sozinho, distante das mães, ao criar os filhos. Eu falei, e a frase sábia foi desse cara. O João Pedro Paes me disse o seguinte, Ivan, abra a boca só quando você tiver um movimento virtuoso. Não abra a boca para se defender de acusações que nem têm sentido, porque a partir do momento que você se projeta e se propõe a falar de algo que... o Ivan Moré foi pego ali estuprando uma mulher, o Ivan Moré foi pego ali traficando droga, passando um carregamento de cocaína no Paraguai. Cara, eu nem respondo. Eu fui? Legal que eu fui. Tá bom. Não sou eu. Então não faz sentido isso, né? Então eu creio que essas polêmicas hoje em dia que trazem essa projeção imediata, o número de seguidores faz com que o seu nome esteja na crista da onda, isso não me pega mais, sabe, Roxo? Que legal. O crescimento tem que ser sustentável mesmo, né? Porque senão vira um castelo de cartas e aí as coisas complicam bastante. Ivan, agora você é empresário. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é. É claro que não é aquele empresário antigo que tem uma fábrica de parafuso, 300 funcionários, um monte de BO trabalhista. Eu tô com os parafusos a menos, viu? Que bom. Mas é empresário e me conta como é que é mudar, né? Porque a gente, quando é funcionário, gosta de falar o patrão, mas como é que é empreender? Quer dizer, ter uma ideia, tentar colocar ela... Na realidade, né? Tirar ela do papel, do mundo das ideias. É lidar com muito mais porta na cara do que eu imaginava. Muito mais tropeço, muito mais dificuldade. E ter um mindset ajustado, forjado na dor, para você levantar a cabeça e persistir. Se o caminho não foi aquele, corrija a rota. Esse também não é corrija a rota, corrija a rota, corrija a rota. Porque não é uma brincadeira que dá para você falar assim, eu brinquei hoje, amanhã eu não quero mais brincar. Cara, você escolheu, você tá no game, não dá pra sair. Não dá. A não ser que você volte pro mundo corporativo, que não é minha ideia. Não é. Eu acho que a maioria de nós não tem volta. Eu não tenho mais volta, porque ali... Tentaram comprar nosso negócio aí, e aí uma das condições eu ia lá trabalhar pros caras e tal, eu falei, mano, depois de 44 anos de idade, depois de 12, 13 anos, desde 2003 sozinho, vou ter um chefe agora, não consigo. Era bastante dinheiro, mas não consigo. Um chefe, né, cara? Com horário para cumprir, com umas coisas assim. Então, ser empresário é isso, quer dizer, não tem negócio do business plan. Daqui 3 anos o meu negócio vai ser assim. Quer dizer, o que você pensou hoje, amanhã tem que... E você colocou exatamente a definição perfeita. Ajuste de rota. Ajuste de rota o tempo inteiro. É óbvio que a gente tem uma expectativa a médio e longo prazo. Tem uma direção. Existe uma direção, né? Eu sei o que eu quero, eu sei o que de fato, qual que é o meu core business, né? Qual que é a minha habilidade que transforma. E agora, até isso ser tangibilizado da maneira grandiosa que eu tenho na cabeça, eu sei que eu tenho um longo caminho a percorrer. E que durante essa trajetória a ser percorrida, eu posso descobrir muitos outros caminhos que me tragam conhecimento e crescimento e retorno, não necessariamente financeiro, além do financeiro. Sem dúvida, sem dúvida. E que vai te fazer falar, não, o caminho era aquele, mas agora eu vou precisar ir um pouco para cá, porque né, tem um insight novo e tal. E tem que aprender a mudar de caminho também, e vamos embora, né? Total. Me fala 3 grandes aprendizados aí dessa vida nova de empreendedor, 3 coisas que você aprendeu
E depois nós vamos falar de um tema que está na moda, está na boca de todo mundo, mas que ninguém sabe direito o que é e você está estudando, que é o tal do equity. Equity, ter equity. Então, 3 coisas que você aprendeu aí desde essas grandes mudanças. Vamos lá. Eu acho que a primeira, que tem feito muito sentido para mim, é que quanto mais dentro, mais fora. Claro. E é isso mesmo, né? Mesma coisa que o sucesso, né? Quanto mais sucesso, mais humildade, né? Mais pelo chão. Então, esse aprendizado é uma descoberta interna minha, que eu preciso entender quem de fato é o Ivan e até qual o limite ele se propõe a viver. Não adianta você passar os seus limites, depois você ter um efeito colateral e você não lida muito bem com as coisas. Então, muito está relacionado ao autoconhecimento. Quais são os limites do Ivan? O que ele tolera, sabe? Qual que é o quadrado que ele estipula que ele pode... Eu circulo nessa área aqui. Tudo que passa disso, pode. Você pode até olhar o abismo lá, mas você fala, não, aqui eu não estou preparado. Total. Talvez o segundo seja a ausência de fórmulas, né? Eu imaginei que o simples fato de eu ser um cara conhecido e me aproximar das pessoas, estar assim junto e conversar e copiar ou modelar algumas ideias, isso não faz com que eu tenha êxito. Sim. Eu ignoro, às vezes, todo aquele estudo, aquela trajetória que eles tiveram. Eu falo, puta, cara, não tô performando aqui, os caras performam. E nem a gente querer ver o Phelps nadando e falar, não, é amanhã. Exato. Aí os caras estão performando. Então, aí quando você vai ver, existe algo por trás lá. Então, no mundo do empreendedorismo, eu pensei que as coisas acontecessem mais rapidamente e não acontecem. E o terceiro, talvez esteja ligado a conhecimento. Quanto mais eu noto e eu tento buscar conhecimento, mais eu sei que eu não sei nada. Quanto mais você sabe, menos você sabe que você sabe. Mais você sabe que você não sabe. É uma piscina que quanto mais você afunda, mais ela se aprofunda. Mas quando você está num processo de aprendizado que é agradável, é esse fluxo, também você esquece da vida, como a gente estava falando agora, né? Você começa a escutar um audiobook aí já é 2 da manhã. Então, esses audiobooks têm revelado uma descoberta e um questionamento que tudo que a gente vive, né? Fala, puta, eu já vivi isso, mas eu não sabia que a explicação era essa. Poxa, eu estou enxergando essa situação que aconteceu comigo lá há 5 anos, há 7 anos, por um outro ponto de vista. Eu estou tendo conhecimento agora do que eu vi e eu achava que eu conhecia. E existem pessoas que pensam diferente e tudo bem também, porque o conhecimento delas, então, conviver com opiniões, e talvez esse seja o último aprendizado, Roxo, justamente entender que ouvir opiniões divergentes é muito mais enriquecedor do que você conviver com pessoas que estão sempre debatendo a mesma coisa e já tem um posicionamento que você conhece. Então, assim, conviver com pessoas que pensam diferente de você e se propor ao debate. Saber separar o que é opinião e o que é fato. Hoje, apesar de ser jornalista e trabalhar muito tempo com isso, eu sempre tentei me ater aos fatos e ser imparcial. E hoje, eu vejo isso do ponto de vista pessoal, que é assim, a sua opinião, hoje, ela é importante para mim. Só que antes da sua opinião, eu quero que você me traga quais são os fatos que sustentam a sua opinião. A base. A base. A fonte, né? Hoje as pessoas se baseiam muito na opinião dos outros. Eu penso isso porque o fulano me falou que também pensa isso. Aí você questiona, legal, ele pensa isso, baseado no quê? Não, baseado no que ele sabe. E o que ele sabe? Eu não sei o que ele sabe, eu só sei o que ele pensa. A opinião dele. E boa parte do conhecimento da sociedade é baseado no que o fulano me falou. Então opinião. As pessoas não entendem a métrica. Porque daí quando você entende os dados, você tira a sua própria opinião, que pode ser divergente da opinião do cara que te deu, a opinião dele. Claro. Não, enriquece demais, né? O conhecimento muda até o passado, né? Por incrível que pareça. Louco. Muda mesmo. Com certeza. Ivan, hoje, mesmo o cara que é programador, que é designer, quer dizer, que não é vendedor, não dá aula, precisa se comunicar. Às vezes até ter um diálogo interno, porque quem não se comunica bem nem conversa consigo mesmo, né? Sim. Essa conversa de olhar para dentro não funciona. Dá 1 ou 2 dicas aí de comunicação para as pessoas que, né, além de ganhar dinheiro, querem ter uma relação melhor, se comunicar melhor, ter todos
benefícios e vantagens aí da comunicação. Bom, a gente costuma dizer que a comunicação é uma grande ferramenta, se não a maior ferramenta para um comportamento de sucesso, né? Os grandes transformadores da sociedade na história foram bons comunicadores, porque não adianta você saber muito sobre algo e não consegue dividir isso que você sabe, né? Então, eu creio que o principal ponto que as pessoas precisam entender sobre a comunicação é ser genuíno com você mesmo. É aceitar a maneira como você se comunica e aceitar as suas características. Porque o grande empecilho para uma boa comunicação é você sempre lidar com medo de julgamento. As pessoas, às vezes, deixam de dividir o que sabem, deixam de se comunicar por conta de acharem que não são boas o suficientes para falarem daquilo, porque acham que os outros vão pensar dela: ah, eu sou feio, minha voz é feia, eu gaguejo, eu tenho branco, eu não sou boa com a fala, eu esqueço as palavras. E aí, por conta desse tanto de justificativa, mesmo esquecendo as palavras, mesmo você sendo feio, mesmo você sendo tudo isso, você poderia dividir parte do seu conhecimento e fazer com que você tivesse uma visibilidade maior do grupo que você frequenta, dividindo a sua verdade. E as pessoas se prendem muito nisso. Imagina, vou te fazer uma provocação, você fala assim: eu não vou gravar nada de vídeo porque eu sou careca. Pronto. E eu tenho vergonha de ser careca, porque eu queria, já fiz 2, 3 tipos de implante e não deu. Então, isso é um bloqueio, é uma barreira que vai impedir você de gerar networking, dividir o seu conhecimento. Então, você imagina: você errou 2, 3 vezes aqui, eu erro. Eu não vou gravar o podcast. Então, isso é um fator limitador para muitas pessoas em vários aspectos. Vira uma patologia? Cara, vira um ciclo que a pessoa vai o tempo inteiro se sabotando, sabe? E quando ela menos imagina, ela está no fundo do poço, ela está com autoestima baixa, ela se coloca, ela se acha menos que os outros porque ela não consegue enxergar características interessantes dela mesma. Sim. Então, quando você não estimula e você não olha para isso de uma maneira um pouco mais honesta contigo mesmo, na verdade é uma busca pela autoestima. A comunicação é um importante elemento de resgate da autoestima das pessoas, Roxo. Quando você empodera as pessoas a colocarem para fora a sua verdade e as suas características por meio da comunicação, você está dando para ela um selo assim: cara, isso é legal também. Não existe rótulo, os rótulos estão na sua cabeça. Então, esse é o meu objetivo ao falar sobre comunicação. É dar uma orientação para elas se conectarem com o ser genuíno que cada um é. O que seria do Roxo se o Roxo gravasse podcast igual do Ivan? Sim. Não teria graça, meu irmão. Sim. Entendeu? Então, você é único. Elas têm que ter um entendimento que as pessoas são únicas, com as próprias características. E todo mundo sabe alguma coisa diferente de alguém. E aí vai ter verdade e aí vai ser interessante. Total. Que legal. Quando você se conecta com a sua verdade mais genuína, cara, sabe? Aquela coisa, assim, visceral, e você consegue entender que isso tem valor para você e que pode gerar algo de diferente no próximo, pronto, você consegue destravar essa comunicação. E aí já cria aquele atalho que você vai querer sempre. Total. Pronto. Aí tá no caminho. É isso. Fenomenal, primeiro episódio do RoxoCast. Fantástico. Eu tava até nervoso aqui no começo, agora eu tô relaxado, tranquilo. Muito bom, melhor do que a gente imaginava. Não deixa de deixar o seu comentário. Se você gostou, segue o canal, passa para um amigo aí. Ivan, uma mensagem, uma frase, uma mensagem, um ditado bacana para a gente fazer um encerramento aqui. Nós falamos disso no início do podcast, e a Giovana que está aqui comigo, ela já até sabe a frase que eu vou falar. Você que acompanhou esse primeiro podcast do Roxo, entenda que a gente falou um pouquinho de comunicação, de como se comportar, mas o mais importante é a vontade que você tem na jornada da sua vida. E para que você seja, de fato, uma pessoa transformadora, tente sempre oferecer antes algo em troca. E o que eu digo o que mais vale em tudo que a gente está gerando aqui é a atenção, o tempo, o gerenciamento do tempo. E a frase vem disso, que é a seguinte: pessoas interessantes são pessoas interessadas. Então, você quer chamar atenção, você quer ser notado no ambiente, você quer fazer a diferença, se interesse pelos outros, dê atenção, seja verdadeiro, tenha uma escuta ativa. Porque a partir do momento que você se interessa pela história dos outros, você passa automaticamente a gerar interesse delas. Fenomenal. Olha isso. E aí eu lembrei quantas vezes a gente escuta o outro já pensando no que vai responder. Nem presta atenção. É isso. Fenomenal. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro RoxoCast.
Muito bom, um grande abraço e tudo de bom! Valeu, galera!